Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Estamos mais uma vez reunidos para estudarmos o Evangelho de Jesus. E para iniciarmos, vamos fazer a nossa homenagem ao mentor da casa, né, através da canção do nosso irmãozinho Ricardo, né, que aliás está acamado. Então, que nesse momento as vibrações desta música, né, cheguem até ele, né, lá no hospital onde ele está. Olhai por nós, dai-nos a bênção do Senhor. Olhai por nós, mostre o caminho do amor. Espírito simples, mas superior, sempre pronto para nos amparar. Espírito vivo e fundamental, Padre, seu amor é imortal. Nosso SEAP é uma dádiva de luz, de caridade, sempre em nome de Jesus. Padre Germano, nosso mentor, fonte de ternura e de amor. Padre Germano, nosso mentor, fonte de ternura e de amor. Obrigada, Cláudia. Vamos fazer uma página. E agora, como todo mundo está gostando do Agenda Cristã, né? E as mensagens são mais curtas, né? E a gente até ganha um pouquinho de tempo. Eu tinha separado o outro e virou a página. Ó, então é sinal que a gente precisa escutar isso aqui. Item 31, título Revele-se. As mensagens pelo Espírito de André Luiz, né? Recebidas pelo nosso irmãozinho Chico Xavier. Nas lutas habituais, não exija a educação do companheiro. Demonstre a sua. É porque a gente cobra muito do outro, né? Então, vamos fazer a nossa parte. Se o outro não faz, ele que vai responder por isso, né? Nas tarefas do bem, não aguarde colaboração. Colabore por sua vez antes de tudo. Porque às vezes a gente cobra do outro para ele fazer e a gente às vezes deixa de fazer a nossa parte. Então façamos. Se o outro nos ajudar, ótimo. Se ele fizer a parte dele, tudo bem. Mas se não fizer, nós seremos cobrados, né, individualmente pelos nossos atos e não pelo que os outros deixaram de fazer. Nos trabalhos comuns, não clame pelo esforço alheio. Mostre sua boa vontade. Então, como aqui ele está repetindo isso, né? Eu acho que a gente está exigindo demais do outro e fazendo pouco, né? Nos serviços de compreensão, não peça para que o seu vizinho suba até você. Aprenda a descer até ele. Ajude-o. E esse aqui é um dos momentos mais difíceis, né? Que a gente, às vezes, não percebe que o outro está precisando de ajuda, né? Então, a gente quer que o outro venha, mas, às vezes, ele não tem coragem. Às vezes, ele não tem nem forças.
Então, é importante, se eu estou percebendo que tem alguém que está precisando de mim, então eu tenho que ter a humildade de chegar e pedir. Se ele chegar e disser, não quero, aí nós fizemos a nossa parte. Se ele não quer ajuda, também, mais uma vez, é com ele, né? No desempenho dos deveres cristãos, não aguarde recursos externos para cumpri-los. O melhor patrimônio que você pode dar às boas obras é o seu próprio coração. Então, às vezes, a gente pensa que a gente não tem condições, mas se a gente tem um coração puro e boa vontade, nós vamos conseguir realizar. No trato vulgar da vida, não espere que seu irmão revele qualidades excelentes. Expresse os dons elevados que você já possui, né? Então, a gente espera do outro e, às vezes, o outro não está ainda no momento dele. Talvez a gente já tenha uma compreensão maior dessa situação e esse irmão ainda não tenha, né? Então, temos que ter essa caridade. Em toda criatura terrestre, há luz e sombra. Destaque sua nobreza para que a nobreza do próximo venha ao seu encontro. Então, por pior que a gente pense que o outro é, todos temos qualidades e defeitos. E, às vezes, os defeitos alheios saltam muito aos nossos olhos, mas, às vezes, os nossos são piores, né? Então, não julguemos, vamos estender sempre a mão, né? Sempre que possível, porque foi isso que Jesus nos ensinou, né? Então, fica aí a reflexão dessa noite. Vamos fazer agora a nossa prece, elevando o nosso pensamento ao alto, pedindo a Deus, nosso Pai Criador, a Jesus, nosso Mestre querido, e a Germano, mentor espiritual desta casa, e toda a sua falange de trabalhadores, que nos envolvam com seus fluidos benéficos, que nos auxilie nas nossas necessidades e dificuldades, que possamos nessa noite, né, entender, ouvir a mensagem que a espiritualidade amiga traz até nós. Vamos aproveitar esse momento, né, em que estamos com toda essa equipe espiritual ao nosso lado, para aproveitarmos e podermos refletir sobre aquilo que temos dúvida nesta noite, principalmente diante dos nossos problemas lá fora. Vamos pedir à espiritualidade amiga que envolva cada irmãozinho necessitado, principalmente aqueles cujos nomes foram colocados ali nas caixinhas, irmãozinhos encarnados, e também os irmãozinhos desencarnados, que esses recebam o nosso amor através da prece. E se estiverem necessitando de socorro, com certeza a equipe espiritual da casa irá auxiliá-los. Pedimos, Germano querido, pelo nosso querido irmão Giovan, que fará uso da palavra, que seja inspirado para o estudo desta noite, que possamos entender aquilo que a gente ainda tem dúvida. E assim, então, agradecidos porque já estamos recebendo aquilo que precisamos, pedimos a permissão para iniciar os estudos desta noite. Que assim seja, graças a Deus. Bom, Giovana, é contigo e vamos dar até a continuidade, porque terça-feira o tema foi o que é ser espírita. E hoje, olha só, a gente está precisando ouvir muito disso. Eu falei, das religiões, já antecipou, né? Antecipou. Bom, boa noite. Só para... tem um irmãozinho que está aí pela primeira vez, seja bem-vindo, nosso irmão aí. Seja bem-vindo. Mais alguém que veio pela primeira vez hoje? Ah, seja bem-vinda também, minha irmã. Tá? Então, assim, se vocês quiserem assistir de novo a palestra ou aquelas que perderam, não esqueçam que elas estão no YouTube. Eu esqueci hoje. É só entrar no YouTube, Centro Espírita Aprendizes do Bem. Tá? Essa de terça-feira não é porque foi a minha filha que fez, não. É muito boa. Podem procurar. Eu falei demais. Então, boa noite, meus irmãos. Obrigado pela presença de todos e obrigado, espiritualidade, pela oportunidade, né? A gente escuta sempre, nós estamos
dentro da casa espírita, né? Que o espiritismo não é a religião do futuro, mas é o futuro das religiões. E aí, para outras pessoas, a gente compreende um pouquinho o porquê disso, mas as pessoas podem achar assim, poxa, são metidos, né? Estão se achando o dono da razão. Então, assim como muitos outros acham que a gente está errado, mas o nosso foco aqui não é apontar erro de ninguém, né? Cada religião tem a sua importância muito grande na vida das pessoas, e a gente vai ver aqui por que nós falamos que o Espiritismo é o futuro das religiões. Bom, antes da gente começar, né, falando um pouco de vários temas que eu trouxe aqui, várias passagens do Evangelho, a gente lembrar como é que nasceu o Espiritismo, né? E aí, em 1854, então Allan Kardec, que não era Allan Kardec, né? Era Hippolyte Léon Denisard Rivail, era o nome dele. Era uma pessoa de ciência, era professor, era pedagogo, tinha várias qualificações, a família dele era uma família influente, era uma família, tinha magistrados, tinha professores, tinha pessoas respeitáveis, e ele, como homem de ciência, tomou conhecimento das famosas mesas girantes, as mesas que respondiam às perguntas que eram feitas pelas pessoas que estavam ali se divertindo até então. E ele vai, convidado pelo amigo dele, o senhor Fortier, vai até uma das reuniões e começa a assistir. E ele começa a observar que ali tinha alguma coisa que ele não conhecia como homem de ciência. Que aquilo ali não era... ninguém estava ali tirando proveito ou vendendo aquela novidade, vamos dizer assim. Então ele começou a observar, até que ele decidiu se debruçar e começar a pôr em prática, né, os métodos que ele tinha de pesquisa, como pedagogo, ele era discípulo de Pestalozzi, então usou lá todo o aprendizado que ele tinha e começou a desenvolver, ou melhor, a codificar, a compreender aquilo que até então era fantástico, era alguma coisa de outro mundo, ou era alguma coisa que era farsa, porque a gente sabe que a gente vai no mágico, ele faz aparecer e desaparecer na nossa frente. E a gente sabe que aquilo é um truque, mas a gente não enxerga. Então, como homem de ciência, ele também estava observando aquilo ali para saber até que ponto aquilo era verdade, até que ponto aquilo poderia ser algum truque, alguma coisa que ele estivesse se utilizando. E ele chegou à conclusão de que não era. E aí ele começou a fazer as pesquisas, e imagina que naquela época não tinha telefone celular, não tinha e-mail, não tinha rede social, a iluminação era lamparina, então todas as dificuldades do mundo ele encontrou, mas não desistiu. E é importante ressaltar que a esposa dele foi sua fiel companheira, apoiou, esteve do lado dele, né, e depois que ele desencarnou, ainda veio as obras póstumas, né, que foi o que ele tinha lá e não tinha publicado, e ela deu andamento. E aí, no dia 18 de abril de 1857, ou seja, 166 anos, ele lançou o primeiro livro, o Livro dos Espíritos. Então, ali nasceu a doutrina espírita, né? Foi o primeiro momento em que ela foi exposta ao mundo. As pessoas puderam ter acesso às escrituras que ele tinha feito com a colaboração de muita gente, porque a gente fala E o Allan Kardec, nesse nome, foi adotado porque ele recebeu uma comunicação de que em outra existência o nome dele foi Allan Kardec. E ele não queria misturar a pessoa renomada, que era ele, com aquilo que ele estava trazendo de novo para o mundo, e para que acreditasse na obra e não no nome. Então ele criou o seu codinome Allan Kardec, e daí em diante a gente já conhece, né, vendo outras obras, e assim hoje, com 166 anos, a gente pode desfrutar do sacrifício que eles fizeram para nos entregar
tudo mastigado e bem esclarecido. E aí a gente sempre escuta falar, né? A porta larga e a porta estreita, né? Ah, mas que porta larga e que porta estreita é essa? Eu trouxe um pequeno pedaço do Evangelho, fala que larga é a porta da perdição, porque são numerosas as paixões mais e porque maior número envereda pelo caminho do mal. É estreita a porta da salvação, porque há grandes esforços sobre si mesmo. É obrigado o homem que a queira transpor para vencer suas más tendências, coisas que poucos se resignam. E aí é o que diz a máxima, né? Muitos são chamados e poucos escolhidos. E essa frase, muitos são chamados e poucos escolhidos, né? É aquela passagem, acho que a Marcele contou também, do semeador, que o dono da vinha que convida lá os trabalhadores, né? Os trabalhadores da última hora. Ah, não foi essa, foi o festim de bodas, fiz confusão com... foi o festim de bodas, que o sujeito vai realizar uma grande festa, e aí convoca lá, convida muitas pessoas, né, as pessoas nobres, e ninguém vai. Matou um monte de boi, preparou todo aquele festim, e não foi ninguém. Aí ele chamou o seu servo, mandou ir para a rua chamar qualquer um, porque... já que estava lá, ia jogar fora, então que venham os outros. E aí, né, nesse um determinado momento, uma pessoa que estava lá à mesa ceando, não estava vestido com traje, né, de gala, né? E aí foi isso que aonde vem esse muitos são chamados e poucos escolhidos, mais ou menos dessa passagem. E aí, para a gente, para trazer para a nossa vida, que história é essa de muitos são chamados e poucos escolhidos? Nós somos chamados praticamente todos os dias. E somos chamados a fazer coisas pequenas, mas que para aqueles que estão precisando são enormes. Porque a gente, quando está bem, a gente não tem noção de quanto um companheiro ou companheira pode estar passando numa situação difícil, de tristeza, de solidão, e às vezes solidão com a casa cheia. São lares que são... é uma casa de parede, não é um lar. Às vezes não existe o companheirismo, aquele olhar fraterno entre as pessoas que estão dentro da mesma casa. Então, muitas vezes, temos irmãos que têm a família grande, mas estão sozinhos, se sentem abandonados dentro da própria casa. E para essas pessoas que estão passando por esse momento tão difícil, às vezes um abraço, uma palavra de fé muda a vida daquela pessoa e muitas vezes evita até que aquela pessoa cometa um suicídio. Então, nós somos chamados todos os dias a dar um bom conselho, a dar um sorriso. Muitas vezes, né, tem até uma pesquisa científica, eu li uma vez, não lembro onde é que foi, que um professor de faculdade foi demonstrar as pessoas invisíveis. Era um professor conhecidíssimo na faculdade, botou roupa de auxiliar de serviços gerais e ficou lá cuidando da área externa da faculdade. Ninguém reconheceu ele. Ninguém reconheceu ele. Então, isso não é uma história, isso aí foi uma experiência vivenciada por um professor. Então, muitas vezes, essas pessoas que a gente não enxerga, um sorriso, um bom dia para eles ganharam o dia. Eles vão se sentir importantes, vão se sentir gente como a gente. E ninguém é melhor do que ninguém. Cada um na sociedade exerce o seu trabalho, tem a sua profissão. E todas são importantes. Basta a gente ver que greve da Conlube, do Gari, pouquíssimo tempo fica. Por quê? Porque vai inseto, vai rato, vai barato, vai tudo que é ruim, mau cheiro, para a casa do milionário, para a casa do muito pobre, vai para a casa de todo mundo. Aí, rapidamente, os poderosos, vamos resolver com eles para acabar essa greve. Não podemos ficar com lixo espalhado na nossa casa, na porta da nossa casa. Então, são pessoas que desempenham uma função muito importante na sociedade, mas que para muitos não é valorizado, para muitos não enxergam como uma pessoa importante, como uma engrenagem de toda a sociedade. Não é porque a sociedade funciona, cada um fazendo seu papel para que as coisas todas funcionem.
Se um desses faltar, como acontece quando tem greve dos garis, a gente começa a ver o caos que se transforma. E assim, essas pessoas que acabam sendo transparentes, invisíveis, elas também precisam de um bom dia. Elas também precisam de um calor humano. Elas também precisam, às vezes, estar na porta da nossa casa lá, fazendo algum trabalho, está um calor danado, oferecer uma água. Você aceita uma água? Isso é um chamamento, sabe por quê? Porque se nós estivéssemos lá, embaixo do sol, do Rio de Janeiro, sem dinheiro para comprar água, porque as pessoas ganham pouco para estar indo ali toda hora comprar água. Nós gostaríamos o quê? Que algum dos moradores falasse assim, vou trazer uma água, você aceita uma água? Isso é um gesto de amor, gente, que a gente faz com naturalidade, mas para aquele que recebe essa água, ela é muito importante. Às vezes a pessoa pode até sentindo mal, do calor, da desidratação, e aí chega um copo de água gelada. Aquilo ali para eles é uma alegria. Para a gente é só mais um copo. A gente tem tantos quantos quiser dentro de casa. Mas para aqueles que estão trabalhando, não tem essa facilidade. Então nós somos chamados todos os dias praticamente. Temos oportunidade. O chamamento são as oportunidades de fazer o bem. E a gente se prende muitas vezes de fazer o bem com dinheiro. O dinheiro ajuda? Ajuda. Mas às vezes ele não é o mais importante. Às vezes um abraço, uma palavra amiga, segurar a mão e falar, estou contigo. Não fique desesperado, vai passar. Não precisa de dinheiro. E esse calor humano, essa sensibilidade de olhar para o próximo naquele momento difícil, é uma oportunidade para nós. É um chamamento para nós, para que a gente possa exercitar a caridade, o amor ao próximo, a empatia. E isso é de graça. Não precisa ter dinheiro. Qualquer um de nós, por mais que esteja em dificuldade financeira, pode fazer essa caridade. Pode fazer esse bem. E aí, por que poucos são os escolhidos? Porque, como fala a Porta Larga, né? As facilidades do mundo, os prazeres do mundo são mais atrativos. Basta a gente olhar aqui no nosso entorno. Os bares estão sempre lotados. Todos eles estão lotados. É muito melhor do que estar dentro de uma casa religiosa escutando, seja um padre, seja um pastor, seja um culto religioso, qualquer forma de trabalho religioso, porque a gente quer um resultado imediato. E a gente sabe que cada um de nós passa por aquilo que a gente precisa passar. Nenhum de nós está passando por dificuldade, vítima de nada. Se nós somos vítimas de nós mesmos. Porque nós temos o livre-arbítrio e podemos escolher o caminho a seguir. E, na maioria das vezes, a gente escolhe qual é? A porta larga, que é a porta que não é do sacrifício, é a porta dos prazeres do mundo, que são maravilhosos. Só que a gente tem que se preocupar e prestar atenção que a vida não é só de prazeres. Nós temos compromissos. E um dos compromissos é a caridade. É fazer o bem, é ter empatia, é olhar para o outro com amor. Então, muitos são chamados, porque nós somos chamados, mas muitas vezes não vamos fazer por onde ser escolhidos, porque desperdiçamos as oportunidades do chamamento. E aí a gente tem lá, todos que reconhecem a missão de Jesus dizem, né? Senhor, Senhor, mas de que serve lhe chamar de mestre o Senhor se não segue os preceitos? Serão cristãos os que honram com exteriores atos de devoção e ao mesmo tempo sacrificam ao orgulho, ao egoísmo, à cupidez e todas as paixões? Serão discípulos que passam dias em oração e não se mostram nem melhores, nem mais caridosos, nem mais indulgentes para com os semelhantes. Então, não é a religião que vai nos fazer ser um escolhido. São as nossas ações. Não adianta estarmos aqui dentro de uma casa religiosa ou outros tantos segmentos religiosos
de irmãos que estão lá todos os dias. Mas será que quando está do lado de fora, que é quando a gente tem as dificuldades do mundo, será que seguem os preceitos de Jesus? Será que seguem aquilo que Jesus nos ensinou, vivenciando? Então, nós que estamos dentro de uma casa religiosa, temos mais responsabilidade ainda, né? Porque hoje nós temos um esclarecimento. Nós sabemos de onde viemos e para onde vamos voltar. E aí, falando disso, e aí a gente pegando o nosso tema, né? Porque o Espiritismo é o futuro das religiões, e eu já contei algumas vezes, mas aproveitar essa oportunidade. Eu trabalhei com um companheiro que ele era pastor evangélico, ele tinha uma igreja, tem, lá em São Gonçalo. E muitas vezes a gente ficava de madrugada lá, estava trabalhando, e ficávamos conversando, e eu perguntava a ele o que ele achava por determinados assuntos. Por exemplo, eu perguntei a ele, por que você acha, se não acredita na reencarnação, que uma criança nasce defeituosa, com problema de saúde, e a outra nasce sadia? Isso aí é problema da genética. Bom, então nós temos um Deus que não está nem aí, né? Olha, você, casal, né, vocês estão pretendendo ter um filho. Ótimo, rezem com muita fé para dar tudo certo durante a gestação, porque, estou nem aí. Se der certo, vai nascer uma criança sadia. Mas se a genética não ajudar muito, vocês vão conviver com uma criança doente. Será que é esse Deus que a gente acredita? Será que é esse Deus que é justo? Que é amor? Claro que não é. Então, muitas perguntas são respondidas pelo Espiritismo que as outras religiões não conseguem responder. Por isso é que se fala que o Espiritismo é o futuro das religiões. Não que só vai haver religião espírita, não é essa a pretensão nessa colocação. É que a reencarnação é um fenômeno natural de evolução do espírito. Então, nós não estamos aqui uma vez só e acabou. E aí, outra coisa que também não se esclarecem as outras religiões, e daí o Espiritismo ser o futuro das religiões, no dia do juízo final, vamos ficar sentados ao lado direito do Deus Pai, olhando, contemplando nada. Aí imagina quem é ansioso, quem é hiperativo. Será que vai estar feliz sentado do lado de Deus? Vou ficar aqui a eternidade, 1000 anos, 2000 anos, 100 mil anos ali, Conquistei o meu lugar para não fazer nada? E os que estão necessitados? Será que não precisam desses aí? Então, essa colocação. E outra coisa, eu perguntava, tá bom, se vocês acredita lá do juízo final, ficar sentado ao lado direito do Deus Pai, ótimo. Como? Como é que você vai manifestar a sua individualidade? Como é que você vai se identificar? Aí não sabe explicar. Por isso que a doutrina espírita nos traz esse esclarecimento. Nós temos o corpo físico e temos um corpo espiritual, o perispírito, que é moldado igual ao nosso corpo. O dia que eu desencarnar, vão olhar e é o Giovanni. Não tem mais o corpo físico, mas eu reconheço. Olha lá, ele está igualzinho quando ele tinha o corpo físico. Então, essas coisas que as outras religiões ainda não conseguem explicar, é que faz da doutrina espírita o futuro de todas as religiões, cada uma com a sua nomenclatura. Não é, a pretensão não é que só vão acabar a Igreja Católica, Evangélica, Candomblé, Umbanda, Quimbanda, não vai acabar nada, cada um vai continuar com a sua fé, mas vai chegar um momento que eles vão compreender que todas essas anomalias, especialmente a criança que nasce já com uma anomalia, tem uma razão de ser. São espíritos que precisam passar por aquela experiência. Ruim e dolorosa, sim, mas não são vítimas de ninguém. São vítimas deles mesmos, dos seus erros, das suas más escolhas, e vão colher pela dor aquilo que não souberam exercitar quando tinham a oportunidade de fazer pelo amor.
E aí, o Evangelho também fala, muito se pedirá àquele que muito recebeu. E aí serve para a gente, né? Aos espíritas, muito será pedido, porque muito hão recebido. Mas também, aos que houverem aproveitado, muito será dado. Então, nesse primeiro momento, por que nós vamos ser mais cobrados? Porque a gente já sabe que a gente passa por dificuldade, porque precisamos passar por elas, como um processo de aprendizado, de evolução enquanto espírito, e sabemos o que é certo e o que é errado. Sabemos as consequências dos nossos erros. E muitas vezes escolhemos o caminho errado, porque para a gente é conveniente. Aí a síndrome da Gabriela, como a nossa irmã Mônica sempre fala, né? Eu nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. E vai morrer assim desperdiçando uma oportunidade, vai precisar passar por dificuldade novamente, quiçá muito pior. Então, nós que já temos um pouco do esclarecimento, temos mais responsabilidade com nossos erros. E aí o que eu me recordo, estava pensando aqui antes de iniciar, né? A minha sogra conviveu com um companheiro que ele até já voltou para a pátria espiritual, que Deus o ampare. E ele era taxista. E aí um dia, a gente conversando, ele virou, não, eu sou uma pessoa de muita fé, eu faço minhas orações, eu saio de casa, eu peço a Deus para não bater com o carro, para não ser assaltado, para não acontecer nada de ruim, para acontecer tudo de bom, para que não dê nada errado. E pelos necessitados, Adilson. E agradecer. Mas, veja bem, não era mal, não, era uma pessoa do coração maravilhoso. Só que ainda não tinha caído a ficha, o despertamento, que primeiro a gente tem que agradecer. Amanhecemos o dia, vamos trabalhar? Graças a Deus. Primeiro que eu estou com saúde, segundo que eu tenho trabalho, que vai poder honrar os compromissos mundanos que a gente precisa ter. Então, e aí eu falei com ele, ficou todo sem graça, né? Mas não critiquei, foi só um comentário. E é isso, para ele, as pessoas que ainda não têm uma visão um pouco mais além, é menos reprovável do que nós que já sabemos. Então, se eu só pedir e não agradecer, vou ser muito mais errado do que quando ele fazia as orações só pedindo, porque ele não tinha se tocado, não tinha o esclarecimento de que a gente tem que pedir por nós, sim, claro que vamos pedir, mas primeiro vamos agradecer. E depois pedir por aqueles que estão numa situação muito pior do que a nossa. Muitos irmãos estão nos hospitais, outros estão sofrendo na rua, ao desamparo, outros nos abrigos e tantos outros nos seus lares, passando por um momento de dor, de enfermidade, muito melhor do que a gente. Então, é pedir por aqueles que precisam. Só que nós já temos esse esclarecimento. Por isso que ele fala, muito será pedido de quem muito recebeu. Nós já tivemos bastante esclarecimento, o suficiente para a gente saber o que deve ser feito como certo e o que não deve. E muitas vezes a gente escolhe o caminho errado porque é mais conveniente. E aí o primeiro cuidado todo espírita sincera deve ser o de procurar saber se, nos conselhos que os espíritos dão, alguma coisa não há que lhe diga a respeito. Muitas vezes, né, tem outra passagem que vai falar mais ou menos isso. A gente está participando de uma reunião mediúnica, né, onde tem a manifestação de espíritos. O recado é sempre para o outro. Nunca é para mim, não. Ih, deve ser o fulano ou o ciclano. Ih, deve ser alguém aí, não é comigo. Será que não é comigo? Então, a gente lê, escuta os recados, muitas vezes, mas o recado é sempre para o outro. Ele vem nos alertar o Evangelho. Preste atenção. Tira um pouquinho do teu orgulho e bota na balança, será que não serve para você também? Pode servir até para os outros, mas será que não serve para nós também? Então, é isso que a gente tem que ter o cuidado. Filtrar a informação, mas ver no que ela é útil para nós. No que eu posso melhorar a partir daquela orientação.
E aí ele fala, o Espiritismo vem multiplicar o número dos chamados, pela fé que faculta. Multiplicará também o número dos escolhidos, porque a escolha é nossa. Todos nós somos fadados a ser o escolhido. Mas vai ser pela mão de Deus? Não, vai ser pela nossa mão. Vai ser pelo nosso esforço. Vai ser pela nossa boa vontade. Nós é que vamos nos fazer escolhidos. Deus oferece oportunidade para todo mundo. Então, nós somos chamados. Mas para sermos escolhidos, só depende de nós. A ação é nossa. A vontade é nossa. A liberdade de agir também é nossa. Então, se houver a conquista, se no dia que nós chegarmos à condição de escolhidos, vai ser porque nós nos esforçamos para sermos escolhidos depois de sermos chamados. E aí ele diz aqui, né? O servo que souber da vontade do seu amo e que, entretanto, não estiver pronto e não fizer o que dele queira, será castigado. Mas aquele que não tenha sabido da sua vontade e fizer coisas dignas de castigo, será menos punido. É aquilo que a gente falou, muitas pessoas deixam de fazer o bem ou se comportam de determinadas formas porque ainda não foram esclarecidos. Ou não se deram a oportunidade, né, porque também tem isso, às vezes as pessoas têm a oportunidade, mas não se interessam, e aí a gente volta lá na porta larga. É muito melhor estar ali no bar do que estar ouvindo, ou estar estudando, ou estar buscando aprimoramento moral, sacrifício, privar de muita coisa, aceitar o sofrimento. Isso é muito ruim, não, sofrimento eu fico aborrecido. É muito mais fácil, né? Reclamar, arrumar um culpado, achar um culpado para os nossos problemas, achar um culpado para os nossos fracassos. É muito mais cômodo. Então, a gente quer sempre a porta larga. E aí, aquelas pessoas que muitas vezes se comportam de forma inadequada ou fazem escolhas equivocadas, muitas vezes fazem por ignorância. Então, eles são menos culpados do que nós que já temos o esclarecimento. E aí ele termina aqui, muito se pedirá àquele a muito se houver dado, e maiores contas serão tomadas àquele a quem mais coisas se haja confiar. Nós estamos ferrados, né, Rosa? Está em Lucas, capítulo 12, versículo 47 e 48. A gente está aqui, as pessoas às vezes pensam, é o presidente, é vice-presidente, né? Aqui funciona assim, deu tudo certo, o mérito é da espiritualidade, da misericórdia de Deus e dos trabalhadores. Deu tudo errado, o culpado sou eu, porque sou eu que tenho que orientar e conduzir, então os frutos nunca são nossos, o nosso só vem a pedra. Quando eu atacar a pedra tem que vir para mim, porque se houve erro, o culpado fui eu, que de alguma forma permitir que a coisa caminhasse para o local errado. Então, para nós, a responsabilidade é muito maior, por isso que ninguém quer, né, Rosa? Ninguém se candidata. Os médiuns que obtêm boas comunicações, ainda mais censuráveis são se persistem no erro, porque muitas vezes escrevem a sua própria condenação e por quê? Se não os cegasse o orgulho, reconheceriam que a eles se dirigem os espíritos. Todavia, em vez de tomarem para si as lições que escrevem ou que lêem escrita por outros, têm por única preocupação aplicar aos outros, confirmando a parábola de Jesus, né, que fala, vês um argueiro no olho do próximo e não vê a trave no seu. A gente enxerga o defeito do outro, mas o nosso a gente não quer enxergar. E aí a gente tem uma passagem, uma história engraçada, né? Que a mulher olhava de dentro da sala, pelo vidro da janela, e no quintal da vizinha tinha lá um varal cheio de roupa branca, tudo amarelo. Aí comentava com o marido, essa mulher aí é uma porca mesmo, olha a roupa dela, tudo encardido. A mulher não consegue clarear uma roupa. E aí passou e criticando, já até o dia que o marido foi lá e limpou o vidro. Era o vidro da janela que estava sujo, não era a roupa era límpida, era branquíssima.
Então, é mais ou menos isso. A gente está olhando para a sujeira, achando sujeira no outro, só que a sujeira está na nossa janela, está na nossa casa, está no nosso interior. E a gente fica, às vezes, olhando o defeito do outro quando a gente tem defeitos muito, muito piores. Pelas suas obras é que se reconhece o verdadeiro cristão, né? Nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Será bastante dizer sou cristão para que alguém seja seguidor do Cristo? Procurai os verdadeiros cristãos e os reconhecereis pelas suas obras. Então, é o que a gente fala às vezes, né? Tem muito ateu que é mais cristão do que a gente. Tem muito ateu que é generoso, que se dedica, que ajuda, que está preocupado com o bem-estar do outro, não acredita em Deus, mas faz o bem. Está seguindo Jesus melhor do que todos nós, às vezes. Então, não é a religião que vai nos fazer melhor. Somos nós. Quando a gente olha para o outro com empatia. Quando a gente arregaça as mangas e se dispõe, se propõe a ajudar o próximo. Esses são os cristãos. É o que a gente espera, né? Mas nem sempre a gente consegue, né? A gente até se esforça, mas às vezes faltam virtudes que nos levem a exercitar o verdadeiro cristão. E aí o Evangelho fala, né, que uma árvore boa não pode dar maus frutos e uma árvore má também não pode dar bons frutos. Ou seja, se eu tenho um coração puro, se eu tenho um bom coração, eu vou dar bons frutos. Se eu tenho um coração perverso, um coração que não se sensibiliza com o sofrimento alheio, não esperem de mim boa coisa, porque eu não tenho essas virtudes ainda para dar. E é uma coisa que eu tenho me esforçado, e é muito difícil, é compreender a ausência de virtudes de alguns companheiros, que às vezes a gente se decepciona. Né? Às vezes a gente faz, se dedica, às vezes ajuda e tal, e sofre uma ingratidão. Nossa, que eu perde o chão. Só que se a gente começar a observar e a enxergar da seguinte forma, se aquela pessoa ainda se coloca como ingrato, ainda é uma pessoa insensível, que não reconhece uma amizade sincera, ele ainda não tem essa virtude. Eu não posso cobrar dele aquilo que ele ainda não tem. Um dia vai ter, como todos nós vamos ter só virtude, não vamos ter defeito. Mas é passo a passo. Então, quando a gente começa a trabalhar isso no nosso coração, a compreender por que aquela pessoa é assim, por que ela se coloca assim, por que ela é insensível, por que tantas coisas que a gente às vezes não concorda. Ela está no momento dela. Um dia vai ser espírito perfeito, igual nós seremos um dia também. Mas cada um está no momento. Nós temos virtudes que os outros não têm, porém os outros têm virtudes que nós ainda não conquistamos. Então, é assim que funciona. Cada um vai conquistando, passo a passo, as suas virtudes, até o momento que chegarmos à condição de espíritos perfeitos. E aí não vamos precisar mais passar por dor e nem por sofrimento. Vamos ser aqueles irmãos que trabalham em benefício do próximo sem precisar sofrer. Vai ter prazer de trabalhar em benefício do próximo. A fé religiosa, condição de fé inabalável. Do ponto de vista religioso, a fé consiste na crença em dogmas especiais, que constituem as diferentes religiões. Todas elas têm seus artigos de fé. Sob esse aspecto, pode a fé ser raciocinada ou cega. É aqui onde a gente vai chegar um ponto muito importante. Nada examinando, a fé cega aceita, sem verificação, o verdadeiro como falso. Assentando no erro, mais cedo ou mais tarde, vai desmoronar, não vai se sustentar. Né? Só a fé baseada na verdade, a fé raciocinada, ela sobrevive ao progresso, ela sobrevive à ciência. Daí a doutrina espírita é ciência, é filosofia e é religião. Porque é baseado, o Allan Kardec começou a analisar como cientista. Ele começou a analisar aqueles fenômenos
como um fenômeno de energia, de reação física, olhado pela ciência, e não olhado pelo aspecto religioso, lado espiritual. Então, o que diferencia em muito a doutrina espírita, daí ser também o futuro das religiões, é que a nossa fé é raciocinada. A gente consegue, através da literatura, de tantas que nós temos, compreender várias coisas que são, vamos dizer assim, que a gente não conseguia entender ou que não tinha resposta antes da doutrina espírita nos trazer. E a gente, por exemplo, quando lê a literatura, né, aí os espíritos trazem que no plano espiritual tem lá o Airbus, que é um ônibus que se desloca conduzindo lá os espíritos. Fala assim, deve ser uma viagem, né? Mas a gente já parou para pensar, imagina um avião com 500 pessoas, mas a bagagem ele decola, ele pousa onde ele quer, com aquele peso do avião, mais o peso das pessoas, mais o peso da bagagem, ele voa. Eu acredito no avião, acredito que eu estou vendo, é a minha realidade. E por que eu não acredito que possa ter um plasmado, um ônibus que se desloca conduzindo nossos irmãos? E aí eu vou mais além. Não sei se você não estava pensando, peguei o celular, vou imprimir. Não tem cabo mais, não. Tu fica do lado da impressora e imprimir. Sai do tamanho exato, na cor exata e vai pelo vento. Mas isso eu sei que funciona porque eu conheço, eu vejo acontecer. E por que a gente não quer acreditar naquilo que acontece aos nossos olhos e que são coisas da natureza? Fazem parte do processo. Hoje nós temos corpo, amanhã não teremos, porque nós não somos daqui. Estamos aqui de passagem. A nossa pátria, nosso lugar, nosso cantinho é na pátria espiritual, não é aqui. Aqui a gente passa um período, um estágio de evolução. Mas não somos daqui, estamos aqui de passagem. E então aí a gente não quer aceitar, ou as pessoas não querem aceitar, coisas que acontecem no mundo espiritual muito mais simples do que a gente enxerga com os nossos olhos. O avião é uma coisa fantástica. Como é que aquilo voa, gente? Voa e vai para onde ele quer e pousa onde ele quer. Com aqueles, sei lá, milhões de toneladas. Mas isso a gente não duvida mais, porque a gente está enxergando. Então a gente tem que parar, a gente buscar o conhecimento e compreender por que as coisas acontecem, como elas acontecem. E é tudo muito natural, é tudo muito simples. A gente é que quer dificultar. Os médiuns são intérpretes dos espíritos. Suprem no espírito desencarnado a falta de órgãos materiais pelos quais transmite suas instruções. Daí vem o serem dotados de faculdade para esse efeito. Nos tempos atuais de renovação social, cabe-lhes uma missão especialíssima. Então, o médium, e muitas vezes a gente vê assim, o Chico, por exemplo, era um médium que tinha várias faculdades mediúnicas, e a gente, nossa, que maravilha, mas a gente conhece um pouco da história dele, sofreu pra caramba. Não foi fácil a vida dele, não. Desde criança ele sofreu muito. E demonstrou ser um espírito de muita luz e muito evoluído, de suportar tudo aquilo que ele passou sem se lamentar. Então, os médios que têm, todos nós somos médios, a gente já teve a oportunidade de falar isso, mas existem aqueles médios que têm se destaca, são médios ostensivos, são os que falam através do espírito, fala através do médium, que escreve, eles ouvem, enfim. Esses a gente acaba olhando, nossa, que legal, né? Não é não, é compromisso, gente. O médium, quanto mais ostensivo, mais compromisso em fazer o bem com aquela mediunidade que ele tem. E a gente teve a oportunidade, e infelizmente, de ter alguns companheiros que tiveram a oportunidade de fazer o bem e se perderam pelas facilidades do mundo. O Rubens de Faria, que atendia lá o Dr. Fritz, que o mundo todo vinha médico, vinha cientista, vinha jornalista, vinha gente querer desmascarar ele.
Aí você vai para o hospital, tu pode ir lá para o Copestar, que é um carésimo, só para multimilionário. Pega infecção hospitalar. Ele operava ali, num ambiente sem aquela higiene necessária do ambiente hospitalar, e nunca se soube de uma infecção que as pessoas eram submetidas. E aí ele se perdeu por aquilo que a gente vê lá no livro Muitos São Chamados, né? Pela facilidade do dinheiro e pelo amor livre. Ele enveredou por esse caminho, jogou fora uma oportunidade tão grande que ele tinha, de tanto sofrimento que ele poderia continuar aliviando, e infelizmente ele se perdeu. Então, o médium, o compromisso é muito maior. Bons espíritas, sois todos obreiros da última hora. Aqui é aquela passagem da vinha, né? Por que nós somos os trabalhadores de última hora? Porque na parábola, o dono da vinha sai de manhã para buscar pessoas para trabalhar. E aí vai na outra hora, e chega lá no final do dia, acha mais um grupo lá e leva. E paga igual para todo mundo. E aí os que chegaram primeiro reclamaram, enfim. E aí ele fala, o dinheiro é meu, eu pago quanto eu quiser. Eu não combinei com você esse valor? Combinou. Você não ficou satisfeito? Não aceitou? Aceitou, então não reclama. Eu vou fazer o bem que eu quiser. E aí, nessa passagem, por que nós somos trabalhadores de última hora? Porque nós, com certeza, fomos chamados muitas vezes, e como muitas vezes damos as costas. E hoje, a gente está aqui trabalhando, buscando o aprimoramento moral, buscando o esclarecimento para que a gente erre menos e possa ser útil, possa fazer o bem, através daquilo que a gente já tem de esclarecimento. Então, por isso que a mensagem dos Espíritos vem nos trazer que nós somos os obreiros de última hora, porque fomos chamados. E vamos aproveitar, empregar bem a hora que vos resta. E não esqueçais nunca que a vossa existência, por mais longa que pareça, mais não é do que um instante, na imensidade dos tempos que formam para vós a eternidade. A mensagem de Constantino, né, um espírito protetor, lá em 1863. Então, nós, né, e às vezes o jovem, principalmente o jovem, olha, ainda tem uma vida inteira. A gente sabe que uma coisa é certa, temos hora e dia para voltar. Muitos vão jovens, outros já vão mais idosos, mas uma coisa é certa, todos nós vamos voltar para a pátria espiritual. Então, a gente tem que aproveitar agora. Mas não é aproveitar os prazeres do mundo só, não. Eles também são importantes. É aproveitar as oportunidades, é olhar para aqueles que estão dentro da nossa casa com amor, com empatia, com cuidado, porque a hora que a gente voltar para a pátria espiritual, a gente vai fazer uma revisão da nossa história. E aí muitas coisas vai falar, por que eu deixei de fazer isso? Por que eu não fiz? Por que eu não me preocupei, não dei valor a coisas, pessoas importantes para mim, e que eu acabei deixando de lado, não parei para pensar nisso. E aí não adianta. Vamos ter que voltar num novo processo de reencarnação para corrigir aquilo que nós poderíamos fazer aqui hoje. Bom, meus irmãos, então, obrigado pela oportunidade, que Deus abençoe a todos e que a gente possa se tornar um pouquinho melhor a cada dia. Obrigada. Boa noite, meus irmãos que estão assistindo pelo YouTube, né? Que Jesus esteja no lar de cada um de vocês.